Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria ter você aqui para mais uma mensagem especial. É uma honra poder compartilhar um momento tão precioso com você, um momento de reflexão, esperança e renovação da fé. Quero que você se sinta abraçado por esta palavra, como se estivéssemos conversando pessoalmente, tomando um café e trocando experiências sobre a vida e a caminhada com Deus. Não importa como foi o seu dia até agora, se começou cheio de desafios ou se foi tranquilo. Este é um tempo para aquietar o coração e ouvir o que o Senhor quer falar. Todos nós passamos por dias em que os ventos parecem estar contrários. Há momentos em que sentimos que as circunstâncias estão nos empurrando para trás, quando, na verdade, gostaríamos de avançar. Nesses momentos, é tão importante nos lembrarmos que não estamos sozinhos. Deus é nosso refúgio, nosso abrigo seguro em meio às tempestades. Ele é aquele que conhece o nosso coração, que sabe de cada lágrima derramada e de cada suspiro silencioso. Por isso, quero te convidar a abrir o coração para esta reflexão de hoje. Permita que esta mensagem seja um sopro de esperança para você, um alento para a sua alma. Tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar profundamente ao seu coração. E antes de começarmos, já aproveito para pedir que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ao final do vídeo compartilhe nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Isso ajuda muito para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Palavra do dia, mensagem e oração da tarde. Hoje vamos refletir sobre uma passagem muito especial que se encontra no livro de Atos, capítulo 27, versículo 4, que diz: "E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porquanto os ventos eram contrários." Esta passagem nos leva a um cenário que nos faz pensar sobre os ventos que enfrentamos na nossa própria vida. O apóstolo Paulo estava a caminho de Roma, cumprindo um propósito maior, mesmo em meio às dificuldades. E o texto nos lembra que eles precisaram mudar a rota navegando abaixo de Chipre, porque os ventos estavam contrários. Isso é muito profundo, querido irmão, querida irmã. Quantas vezes na vida nós também precisamos ajustar a rota? Quantas vezes os ventos sopram contra nós e tudo parece mais difícil? É nesse momento que o Senhor nos chama para confiar na direção dele. Não é porque os ventos estão contrários que o plano de Deus deixou de existir. Muito pelo contrário. Muitas vezes é justamente nesses ventos que ele nos direciona para o lugar onde deveríamos estar. Os ventos contrários não são sinais de fracasso, mas oportunidades para fortalecer a nossa fé. O barco em que Paulo estava não parou de navegar. Eles apenas mudaram a direção. Isso nos ensina que precisamos continuar caminhando, mesmo quando parece que estamos indo mais devagar ou tendo que dar uma volta maior para chegar onde Deus quer nos levar. Às vezes, Deus usa o vento para nos proteger de algo que ainda não estamos prontos para enfrentar. Outras vezes, Ele usa o vento para nos ensinar perseverança, paciência e confiança. E aqui está uma verdade poderosa. Os ventos contrários podem até atrasar a nossa chegada, mas nunca vão impedir que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Quando olhamos para o contexto deste capítulo de Atos, vemos que a viagem de Paulo foi cheia de dificuldades. Não foi um caminho fácil, mas em cada etapa ele viu a mão de Deus guiando e protegendo. E o mesmo acontece conosco. Se permanecermos firmes, vamos perceber que mesmo quando o vento é contrário, o Senhor continua no controle. Por isso, neste momento, eu te convido a entregar diante de Deus tudo aquilo que parece estar atrapalhando o seu avanço. Entregue a Ele as frustrações, os atrasos, as lutas que você não entende. Peça ao Senhor para te ensinar a navegar por baixo de Chipre, a seguir um caminho diferente se for necessário, mas a não desistir de avançar.
A mensagem de hoje é para lembrar você de que os ventos contrários não são o fim da viagem, mas parte do processo que vai te levar ao destino que Deus planejou. Continue confiando, continue navegando, porque o Senhor está com você no barco. Amado irmão, amada irmã, quando lemos em Atos capítulo 27, versículo 4, e partindo dali fomos navegando abaixo de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Estamos diante de uma cena que revela não apenas uma situação geográfica, mas um momento de decisão e confiança. Paulo estava sendo levado como prisioneiro para Roma, e ainda assim ele tinha consciência de que sua vida estava nas mãos de Deus. Mesmo que os ventos não estivessem a favor, ele seguiu viagem. Aqui há um ensinamento profundo. A presença de ventos contrários não significa a ausência de Deus. Muitas pessoas acreditam que quando encontram resistência é sinal de que precisam desistir. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Jesus não prometeu que os ventos sempre seriam favoráveis, mas prometeu estar conosco em meio a eles. Paulo já havia passado por muitas dificuldades antes desta viagem. Em 2 aos Coríntios capítulo 11, versículos 25 e 26, ele escreve: "3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo." Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Ou seja, Paulo sabia muito bem o que era enfrentar tempestades e ventos contrários. Na vida, muitas vezes, precisamos navegar abaixo de Chipre, isto é, buscar caminhos alternativos, ajustar a rota, aceitar que Deus pode mudar os nossos planos para nos proteger ou para nos amadurecer. Às vezes, esse desvio pode parecer um atraso, mas é, na verdade, um livramento. Lembre-se de Provérbios capítulo 16, versículo 9. "O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos." E o que isso significa na prática para nós? Significa que quando algo não sai como esperávamos, não precisamos nos desesperar. Podemos buscar a direção de Deus em oração, pedir sabedoria e continuar confiando que Ele está guiando cada passo. Talvez hoje você esteja enfrentando ventos contrários na sua saúde, na sua vida financeira, nos seus relacionamentos ou até mesmo na sua vida espiritual. Talvez pareça que tudo está indo na direção oposta ao que você orou. Mas é justamente agora que você precisa manter o leme firme e continuar navegando, sabendo que o Senhor está no controle. Outra passagem que nos fortalece está em Isaías capítulo 40, versículo 31. "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Quando esperamos no Senhor, mesmo os ventos mais fortes não conseguem nos derrubar. Ao contrário, eles se tornam uma oportunidade para crescer em fé e confiança. Olhe para a própria história de Jesus e seus discípulos. Em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, lemos sobre a tempestade no mar da Galileia. Os discípulos ficaram apavorados, mas Jesus, que estava dormindo no barco, se levantou e acalmou o vento e o mar. Isso nos lembra que o barco não afunda quando Jesus está nele. Assim como Paulo, você também pode continuar navegando, mesmo que precise ajustar o rumo. Você pode confiar que o Espírito Santo é o melhor capitão para guiar o seu barco. Não se trata de negar as dificuldades, mas de manter a fé viva mesmo quando o vento sopra contra. Portanto, querido irmão e querida irmã, não veja os ventos contrários como inimigos, mas como instrumentos que Deus pode usar para te conduzir ao destino certo.
Use esse tempo para fortalecer a sua vida de oração, para mergulhar na palavra de Deus, para se aproximar ainda mais do Senhor. Lembre-se que Ele tem um plano perfeito e que nenhuma tempestade é grande demais para o seu poder. Querido irmão, querida irmã, ao chegarmos ao final desta reflexão, quero que você permita que esta palavra de Deus continue ecoando dentro de você. O texto de Atos, capítulo 27, versículo 4, nos mostrou que mesmo quando os ventos são contrários, ainda é possível avançar. Isso é uma mensagem poderosa para todos nós que diariamente enfrentamos obstáculos, perdas, decepções e desafios que parecem maiores do que a nossa força. A Bíblia nos revela algo extraordinário. Deus não está apenas no fim da jornada, Ele está presente em cada etapa do caminho. Ele está conosco no porto, Ele está conosco durante a viagem, Ele está conosco quando o vento sopra forte, Ele está conosco quando precisamos mudar a rota. Isso significa que você não está sozinho agora. Talvez você esteja enfrentando uma fase em que parece que tudo está fora de controle, mas o Senhor está no barco da sua vida. Quero que você imagine por um instante o barco de Paulo navegando abaixo de Chipre. Talvez o céu estivesse nublado, o mar um pouco agitado, os marinheiros preocupados, mas mesmo assim eles seguiram. Da mesma forma, Deus está te chamando para continuar confiando. Ele sabe exatamente onde você vai chegar e o tempo perfeito para isso. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esta promessa é para você hoje. Os ventos contrários podem até tentar te desviar do caminho, mas Deus os usa para alinhar o seu destino com o dele. Pense em José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo, injustiçado e preso. Mas cada dificuldade foi parte de um plano maior que o levou a ser governador do Egito. Pense em Davi, que foi perseguido por Saul, mas que no tempo de Deus foi estabelecido como rei de Israel. Pense em Jesus, que passou pela cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, trazendo salvação para toda a humanidade. Não permita que o medo te paralise. Não permita que a dúvida te faça desistir. Se os ventos são contrários hoje, mantenha a sua fé firme, porque no tempo certo eles vão se tornar favoráveis. Confie que o Senhor está te preparando, te fortalecendo e te moldando. Ele é o Deus que transforma a tempestade em bonança, que abre o mar para que você passe em segurança, que envia o maná no deserto, que faz o sol parar no céu para dar vitória ao seu povo. Receba esta palavra como um sopro de esperança. Há algo novo de Deus vindo na sua direção. Talvez seja uma resposta de oração, talvez seja um livramento, talvez seja uma oportunidade inesperada. O importante é que você continue no barco, continue navegando e não desista. Agora, quero te convidar para orarmos juntos. Feche os seus olhos se puder e abra o seu coração diante de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu me coloco em Tua presença junto com este querido irmão e esta querida irmã que está orando comigo. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes os ventos da vida sopram contra nós e sentimos vontade de parar, de desistir, de voltar atrás. Mas hoje escolhemos confiar em Ti. Entregamos a Ti cada área da nossa vida que parece estar fora do controle. Entregamos a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos e planos, porque sabemos que o Senhor é o capitão do barco da nossa existência. Pai, assim como o Senhor esteve com Paulo naquela viagem difícil, esteja conosco em cada etapa da nossa caminhada. Quando os ventos forem contrários, nos ensine a navegar por caminhos seguros. Quando o medo tentar nos paralisar, nos encha de coragem. Quando o desânimo quiser tomar conta, renove a nossa esperança.
Senhor, nós cremos que os teus planos são maiores do que os nossos e que tudo o que está acontecendo em nossa vida está cooperando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos. Por isso, declaramos que continuaremos confiando, continuaremos navegando e não desistiremos, porque sabemos que o Senhor está conosco no barco. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona. Nós recebemos a Tua paz, a Tua força e a Tua direção para os próximos passos. Em nome de Jesus, amém. Querido e amado irmão, querida e amada irmã, se esta mensagem falou ao seu coração, eu te peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe nos comentários o que o Senhor ministrou a você hoje. Isso é muito importante para que esta mensagem chegue a outras pessoas que também precisam de esperança.